Muito boa noite, Roberto. Boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes junto com a gente nesta noite. Boa noite a toda a audiência, a quem está ao vivo, a quem porventura vai assistir na reprise. Uma boa noite, uma ótima noite de terça-feira. Eu separei aqui, Roberto, para a gente falar rapidamente, e obrigado mais uma vez pela oportunidade, de falar sobre algumas técnicas de regressão. E as técnicas, eu separei aqui três técnicas que eu mais utilizo nos meus atendimentos online e também nos meus atendimentos presenciais. Essas técnicas dá para a gente atender tanto, dá para a gente utilizar tanto nos atendimentos presenciais quanto nos atendimentos online. E uma dúvida assim muito comum sobre regressão. A gente que trabalha com terapia, hipnose clínica, as perguntas assim mais frequentes é: você trabalha com hipnose clínica e você faz regressão? E algumas pessoas ela vêm até nós com uma curiosidade, o que é normal. Algumas delas, inclusive, querem saber o que foram em vidas passadas. Né? A nossa proposta aqui nesse bate-papo aqui da noite é a gente falar sobre técnicas de regressão de uma forma abrangente. E qual é o objetivo? Por que a regressão ela é tão benéfica no sentido de, terapeuticamente, a gente está sempre utilizando nos nossos atendimentos. Uma dos maiores benefícios da própria regressão é o fato de nós irmos diretamente na causa do problema. E com a regressão, a gente se sente muito mais confortável no sentido de, mesmo que o cliente ele traga um diagnóstico, vamos supor que você venha com um problema, você que está nos assistindo, você venha com um problema e você tinha alguns sintomas, você foi a um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, e foi diagnosticado que você sofre com um transtorno de humor, por exemplo, depressão, transtorno bipolar, enfim. Só que no momento que a gente vai fazer a terapia, particularmente, eu não gosto, eu até compartilho isso com os meus alunos, eu não gosto de me guiar no atendimento com base no diagnóstico que o cliente traz, com todo o respeito dado ao que o profissional que o atendeu fez aquele diagnóstico. Não quer dizer que a gente está desmerecendo ou desconsiderando aquele diagnóstico. Só que no momento da terapia, o que importa para nós não é tratar como se nós tivéssemos dentro da metodologia de ensino um protocolo estabelecido para um script estabelecido para cada caso a ser tratado. Por exemplo, eu tenho aqui uma apostila onde o cliente pergunta assim, eu pergunto ao cliente qual é a sua dificuldade. Eu fui diagnosticado com dores crônicas. Então, deixa eu ver aqui, eu tenho no script aqui, tenho aqui um script para dores crônicas. Qual é a sua queixa? Eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada. Tem aqui então um script. Não, porque cada ser ele é único. E essa identidade única que a gente tem, até para avaliar os fatos que acontecem na nossa vida, isso vem desde a nossa própria infância. Cada um de nós temos um DNA, cada um de nós temos uma visão. Né? Se eu estou aqui com essa caneta, e se 5 pessoas juntamente comigo virmos a mesma caneta na mesma situação, no mesmo local, cada um de nós está vendo sobre um ângulo diferente, cada um de nós vai analisar esse objeto de acordo com a sua forma de observar aquele objeto. Então, uma situação que às vezes é confortável ou é natural para uma criança, para outra criança aquilo pode ser um desafio muito grande que pode originar um trauma, problemas que podem acarretar para que aquele adulto tenha dificuldades de relacionamento, problemas de baixa autoestima. Depois você vai compreender por que eu estou fazendo toda essa abordagem anterior. Então, às vezes, uma criança, por exemplo, quando o pai fala assim, filho, não se pode falar na presença de mais velhos. A criança pode encarar aquilo como se fosse uma orientação do pai para que ele se mantenha socialmente sendo bem aceito, mantendo respeito com outras pessoas. Enquanto que uma outra criança, ela pode entender que aquela ordem do pai, não é?
seja uma determinação de que ele não deve falar. Ou seja, aquela criança ela pode encarar aquilo de uma forma totalmente literal e ela crescer com problemas de medo de falar em público, de se relacionar com outras pessoas, porque em algum momento ele ouviu, ou algumas vezes ele ouviu de forma recorrente que, alguns exemplos, né? Falar em público, não se deve falar, se intrometer na conversa dos mais velhos, ou, por exemplo, muitas crenças relacionadas a dinheiro, por exemplo, que só quem dá duro é que consegue ficar rico, ou só é rico quem rouba. A criança cresce com aquela crença, com aquela certeza que acaba trazendo para a vida adulta. Quando se faz, agora você vai entender por que não se deve analisar um protocolo conduzindo por um diagnóstico precedente, pelo menos com o trabalho da análise feita com as sessões de regressão, né, com a hipnose clínica. Porque aquela criança que às vezes, aquele adulto que nos procura para uma sessão, que ele traz um diagnóstico de depressão, mesmo que ele nos fale, eu acredito que eu tenho esse problema porque a minha infância foi assim, assim, assim. Ou seja, ele pode às vezes trazer como um molde com base no que socialmente pode se analisar questões que possam ser problemáticas para a criança ou para um adolescente. Por exemplo, algumas situações em comum que podem desencadear em problemas psicológicos, crianças, pré-adolescentes. Casos, por exemplo, que envolvem relacionamentos do pai. Às vezes o filho vê o pai agredindo a mãe. Casos de separação. Só que cada ser é único. E às vezes um problema para um adulto, a causa daquele problema pode ser totalmente diferente da outra. É por isso que a regressão ela é bem precisa para que nós, independente do diagnóstico, lembrando aqui que em nenhum momento a gente está tirando a importância de você, muitas vezes, o cliente, é necessário que ele vá para ele ser diagnosticado. O terapeuta holístico, por exemplo, o hipnólogo, o hipnoterapeuta, em nenhum momento ele pode dar um diagnóstico de um transtorno de humor. Tem algumas tabelas, né, que podem dar assim de uma forma quase que 100% precisa se aquela pessoa tem ou não depressão. Só que apenas um profissional, como um médico, um psiquiatra, ele pode dar o diagnóstico se a pessoa tem ou não depressão. E o médico, às vezes, ele encaminha esse cliente para um terapeuta para fazer hipnose, PNL, outras técnicas, né? E nesse processo, então, só confirmando aqui, não estamos aqui em momento nenhum dizendo que você, de repente, foi diagnosticado por um médico, que você sofre com depressão, que você vai eliminar aquele diagnóstico para você procurar um terapeuta. Não, muito pelo contrário. A gente, muitas vezes, em muitos casos, a gente trabalha com pessoas que sofrem com depressão, fazendo um atendimento paralelo ao atendimento que ela faz com o médico. E o médico, às vezes, vendo a melhora do paciente, o terapeuta ele não pode, em momento nenhum, suspender medicamentos. Só que o paciente, às vezes, e o médico vendo que ele obteve uma melhora, o médico ele pode, sim, suspender, dar alta ao cliente. Só para ficar bem esclarecido aqui, ok? Então, as 3 técnicas que eu assim utilizo com mais frequência numa sessão de regressão, e lembrando aqui mais uma vez, não faça regressão por brincadeira, por entretenimento ou por curiosidade. Se você está assistindo essa aula, se você tem um interesse sério em se tornar um hipnoterapeuta, um hipnólogo, formação em PNL, a formação online em hipnose clínica e regressão, né? É só entrar em contato aí com o Roberto, que a gente tem na nossa formação em hipnose clínica e regressão, onde você vai de forma segura conhecer o passo a passo, mas assim, não faça, de repente a gente vai compartilhar aqui as técnicas, e falar, então eu vou fazer para ver se vai dar certo. Não faça, tenha esse senso de responsabilidade, porque a regressão é um fenômeno hipnótico. Só que regressão não é terapia. Ninguém
consegue solucionar um problema com regressão. Mas você não me falou que a regressão ela é extremamente poderosa? A regressão é um processo de análise onde o terapeuta ele consegue acessar na mente inconsciente do cliente a causa daquele problema. Só que a terapia não se dá durante a regressão, ela se dá no processo posterior à regressão, que é a ressignificação. A terapia ela se dá na ressignificação. Isso quer dizer que, se você fizer uma sessão de regressão com alguém, ou alguém fizer com você que não tenha talvez uma certa destreza com a técnica, ele pode até regredir você a causa do problema que você está passando. Só que isso, muitas vezes, faz com que a pessoa se sinta pior. Imagine só que você tem um aperto no peito, uma taquicardia, você está em lugares fechados e aquilo acontece de forma que você não tenha controle. E de repente você faz uma sessão de regressão e você se lembra que a causa daquele problema foi quando você tinha 8 anos de idade e o seu pai lhe agrediu, deixou você de castigo e você ficou ali por várias horas chorando. Você se lembrou. A regressão aconteceu? Aconteceu. Só que o fato de você se lembrar não quer dizer que você eliminou aquela carga emocional negativa que você trazia daquela cena que você não se lembrava. Você se lembrou através da regressão. É muito comum do cliente se lembrar de coisas que ele não tinha nem sequer noção, de roupas, peças de roupas que ele usava naquele momento, a roupa que a mamãe usava, que o papai usava, um local onde ele estava que ele nunca havia se lembrado de forma consciente. E às vezes o cliente depois ele pergunta para a mamãe, né, se realmente aconteceu aquilo, e a mamãe às vezes surpresa, tipo assim, nossa, como é que você se lembra daquilo se você era tão criança naquela época? Mas a terapia ela só se dá com a regressão. Vamos lá. Eu separei aqui 3 técnicas de regressão que eu utilizo. A técnica de regressão, a nossa mente inconsciente, ela trabalha de forma eficaz através de símbolos, através de metáforas e através de imagens, de histórias. Os grandes líderes da humanidade eram mestres em criar histórias. O próprio Jesus, né, nos ensinou através de parábolas. E quando você usa metáforas, histórias, a nossa mente inconsciente ela absorve de uma forma mais lúdica até, para que o terapeuta ou a pessoa que está fazendo aquela intervenção, ela consiga acessar o que ela precisa na mente inconsciente da pessoa. Então, as 3 técnicas que eu separei aqui, na verdade, são metáforas que o terapeuta utiliza para que ele tenha acesso à mente inconsciente do cliente. Se eu fizesse uma regressão, por exemplo, direta, né? Eu vou contar até 3, quando eu disser 3, você vai para a primeira vez que você sentiu. Há possibilidade disso acontecer? Sim. Só que quando você usa, por exemplo, você cria uma cena, você cria um local, um ambiente onde a pessoa se imagina estar, a possibilidade dela regredir é muito mais efetiva. Então, a primeira técnica é a técnica da ponte, que é uma técnica bem interessante. Você coloca a pessoa... Na nossa formação online em hipnose clínica e regressão, a gente tem todo o passo a passo, né, das induções, quais induções você deve utilizar no atendimento online, no atendimento presencial. Aí depois que você faz a indução, o aprofundamento, a gente tem uma técnica muito poderosa, que é a técnica de aprofundamento usando o transe com a metáfora do banco, que faz a pessoa ter uma dupla dissociação. E depois desse processo todo, você pode pedir à pessoa para imaginar que ela está em frente... qual foi o primeiro que eu disse? Ponte. Ela pode, por exemplo, imaginar que ela está em frente a uma ponte e aquela ponte ela vai ser o intermediário para que a leve para a primeira vez que ela sentiu aquela sensação, a primeira vez que ela teve aquela emoção. A gente trabalha muito na sensação física. Toda emoção
tem uma sensação física. Eu me sinto triste. E aonde no seu corpo está presente essa tristeza? No meu peito, no meu coração. Então imagine que você está numa ponte, em frente a uma ponte, e quando você atravessar e chegar ao final da ponte, você vai se lembrar, você vai estar na primeira vez que você sentiu essa sensação. Então a pessoa, ela se imagina que está atravessando aquela ponte. Existem diversas outras situações, diversas outras metáforas que se pode utilizar. A metáfora da porta é a que não é da ponte que eu mais uso, eu uso mais nos atendimentos online, é a metáfora, não é da ponte, é da porta, que tem também o mesmo significado. Como se a mente inconsciente da pessoa, ela identificasse uma situação que vai levá-la para o momento que o terapeuta está conduzindo para identificar a causa do problema. Então, no caso da porta, geralmente eu falo com o cliente, imagine agora que você está em frente a uma porta, e essa porta, geralmente, você faz argumentações bem abrangentes, bem abertas, né? A porta tem o modelo, o tamanho que você se sente melhor, tem como é que se fala? A maçaneta da cor que você acha melhor, o modelo, o brilho, também a textura que te faz se sentir bem. E você chega próximo a essa porta e no momento que você está próximo a essa porta, você já começa a sentir no seu corpo que essa sensação ela vai aumentando cada vez mais, tomando conta do seu corpo. E quando você pressionar a maçaneta, essa porta vai abrir e você, no momento que abre a porta, você já sente uma energia, você já começa a se lembrar de uma forma muito mais nítida, os sons começam a ficar muito mais presentes, e quando eu disser 3, você vai atravessar o portal e você vai para a primeira vez que você sentiu, que você vivenciou, enfim. Então, eu digo 1, 2, 3, a pessoa atravessa a porta e nesse momento a gente faz as chamadas perguntas abertas. Onde você está? É noite ou dia? Você está num lugar aberto ou fechado? Você está só ou acompanhado? Na nossa formação, a gente enfatiza muito a importância do cliente não fazer perguntas que possam gerar falsas memórias. E na hora, mesmo que a situação esteja muito evidente, vamos supor que o cliente é uma mulher e ela diz que ela tem aquele trauma de que é muito comum acontecer isso. Eu tenho um trauma porque eu lembro que quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui violentada, fui abusada pelo meu pai. Meu pai, ele acariciou minhas partes íntimas. E durante a sessão de regressão, por mais evidente que esteja a situação, jamais conduza ou dê a conotação que a pessoa já está praticando ou sofrendo aquele ato. Então vamos supor nesse exemplo. Você atravessou a porta, quem que você está vendo? Não. É um lugar aberto ou fechado? Você está só, acompanhado? É noite ou dia? É noite, eu estou num lugar fechado, eu estou acompanhado de um homem. Aí imagine só o terapeuta fala, e é o seu pai que está aí? Ela pode, de uma forma inconsciente, falar assim, é meu pai, e às vezes não é. Vamos supor que nesse exemplo ela pensa que é o pai, mas é às vezes um tio, um vizinho, um conhecido, um vizinho da família. O que está acontecendo agora? Ele está me colocando no colo dele. Você consegue ver a pessoa que está fazendo isso? É bem diferente de você falar, é o seu pai que está aí nesse momento? E acontece muitas vezes do cliente, ele nesse momento ele perceber que aquele sentimento que ele carregava era completamente contrário ao que aconteceu no momento. Por exemplo, a pessoa achava que era o pai que estava fazendo aquilo, e na verdade o pai estava acariciando o filho de uma forma carinhosa, o amor de pai, o amor paterno. E a criança naquele momento achou, ou às vezes a pessoa na fase adulta achou que o pai naquele momento teria tido outras intenções. Então, muito cuidado nesses momentos, na hora, para não instalar falsas memórias. Por mais que, às vezes, tem situação que está evidente. Está evidente. Mal comparando, é igual quando a gente vê na televisão crimes que acontecem que tudo já
dá a conotação 99% de que a pessoa que é autor do crime. Só que enquanto a polícia não divulga, o repórter, em momento nenhum, ele diz assim, o suspeito, né? Então, nesse nosso exemplo aqui, sempre conduza de uma forma que o cliente mesmo que tire suas conclusões. O que está acontecendo agora neste momento? Ele está sentado, eu estou sentado no colo dele. Você consegue ver essa pessoa? É homem? É mulher? Você olhando nos olhos dessa pessoa, você consegue reconhecer? Sim, é o meu pai. E ele realmente está violentando você? Não, jamais conduza dessa forma. E o que ele está fazendo nesse momento? Ok? E para encerrar aqui a nossa participação, a terceira técnica é uma técnica também muito utilizada. Depois da porta, é a técnica que eu mais utilizo, é a técnica dos espelhos. Só vai trocar a ponte, a porta pelos espelhos. Só que os espelhos você pode fazer tanto um espelho único na sua frente, como 3 espelhos, também bem interessante. Então, imagine agora que você está em frente a um espelho, e à medida que você olha para esse espelho, você vai tomando uma outra forma. Tem 2 formas de você trabalhar com o espelho. Imagine que você está olhando para o espelho, e você olhando para o espelho, você vai como sofrendo uma transfiguração, e os seus olhos vão mudando, o seu corpo vai mudando, talvez diminuindo de tamanho, e você começa a se lembrar de uma outra situação. Ou você pode, da mesma forma que na porta e na ponte, você pedir ao cliente para entrar no espelho e ser levado para outra situação. Ou você pode imaginar 3 espelhos, onde o espelho da frente é o presente, o da sua esquerda, no caso aqui a minha direita e a sua esquerda aqui. Da esquerda é o passado e o da direita é o futuro. 3 espelhos na sua frente, você pode também sugerir que a pessoa está com 3 espelhos na frente e um deles está te atraindo mais, chamando mais atenção, para ele entrar dentro daquele espelho que lhe chama atenção, ok? Bom, peço desculpas aí ao Roberto, aos colegas que estão aqui hoje ao vivo, mas tem coisas que não tem como a gente falar diretamente sem a gente fazer algumas advertências, algumas precauções, alguns cuidados para que eu sei que 100%, né, da nossa audiência são pessoas responsáveis, profissionais, pessoas que procuram o lado sério da hipnose clínica, mas mesmo assim é bom a gente fazer a advertência para que se não faça por brincadeira ou por curiosidade. Se você quer fazer regressão, procura uma pessoa séria, um terapeuta sério, né? Eles têm colegas aí ao vivo que dominam, são mestres, né, em ajudar pessoas com as suas terapias de PNL, em hipnose. E também a gente tem a nossa formação online em hipnose clínica, que tem toda a estrutura para você atender de forma segura, prática, e você pode atender também presencial ou online. Bom, Roberto, obrigado aos colegas aí do grupo do nosso encontro de hoje. Desejo aí a todos uma excelente noite de terça-feira. Um abraço a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Vai lá, Luan, é você. Bacana. Bom, o Luciano abriu aqui o tema da regressão, né, e ele trouxe pontos que eu achei bem interessantes. A regressão é uma das técnicas mais populares de hipnose, né? Muitas pessoas, inclusive, associam PNL, hipnose com regressão. E muitos cursos, né, oferecem regressão como técnica para estar trabalhando de maneira terapêutica. E sim, ela é um recurso muito poderoso, né? Antes até de comentar sobre o vídeo do Luciano, normalmente eu trago aqui, quando eu faço minha participação, algumas técnicas que o pessoal pode usar em casa, algumas coisas simples, que podem sim gerar mudanças profundas e mudanças importantes. E nesse ponto eu concordo com o Luciano. A regressão não faça em casa, a não ser que você tenha uma especialização em PNL, em hipnose, ou algo que te possibilite estar fazendo isso consigo mesmo, ou com outras pessoas. Não faça isso de maneira sem fundamento, né? Sem o conhecimento de um curso, porque de fato a gente nunca sabe o que pode vir, o que pode tocar na pessoa. E o mais importante na regressão não é trazer aquela memória que causou o problema ou fazer a pessoa entrar naquele processo. O mais importante, como o Luciano disse, e eu concordo, é o que acontece depois. É a modificação de todos esses processos.
porque a parte mais fácil é acessar mesmo a memória, né? Agora, a transformação pode ser que leve algum tempo e exija outros conhecimentos de fato. Então, assista, né? Aprenda, se beneficie, só tenha responsabilidade quanto a essa questão. E eu concordo com o Luciano nisso. Eu acho que o Luciano trouxe... Um dos pontos que o Luciano trouxe é que não existe script. E, de fato, cada pessoa é única, né? Então, a regressão, embora seja uma ferramenta poderosa e resolve uma gama grande de questões, inclusive eu quero compartilhar algumas pessoas que eu apliquei, que tiveram bons ganhos, né, com isso. Na PNL a gente tem um modelo dos 7 Cs, né? Ou seja, cada problema ele pode se enquadrar em algum tipo de categoria. Tem pessoas que elas não conseguem resolver um problema porque estão muito confusas, sobrecarregadas de informação. Tem gente que está muito confuso, tem gente que não consegue porque tem crenças, ou seja, não acredita na própria capacidade, o que merece tal questão. E tem gente que é porque aconteceu alguma coisa no passado e aquilo ficou marcado na pessoa e a pessoa não consegue digerir o que aconteceu. E parece que no momento presente, quando a pessoa vai estar fazendo algumas coisas, é como se ela estivesse ainda reagindo emocionalmente àquilo que aconteceu um dia na vida dela. Às vezes conscientemente ou inconscientemente. Então, um dos tipos de problemas que podem existir é a causa mesmo, né? No sentido antecedente do termo. Porque também existem causas de diversas maneiras, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela quer fazer ela não consegue fazer uma coisa porque ela está querendo algo no futuro, uma causa, um motivo no futuro. A gente tende a pensar que causa é no passado, mas as causas podem estar em qualquer momento do tempo. E o mais comum na regressão a gente trabalha a causa no passado mesmo, né? Então, a título de exemplo, uma pessoa que pode estar fumando, ela pode ter tido algum momento que gerou esse padrão dela estar fumando. Ela pode estar fumando porque existe no entorno dela pessoas que são fumantes, pessoas que facilitam o acesso dela ao cigarro, isso é uma causa no presente. Os ganhos secundários também tendem a estar no presente, mas ela pode fumar para alcançar um relaxamento, para alcançar uma sensação que vem do futuro. Então as causas estão em qualquer momento do tempo. E a regressão trabalha esse tipo de causa que vai até o passado. Existem vários modelos de regressão, vários tipos de regressão. Tem regressão que trabalha questões mais simples, né, que às vezes a pessoa passou por um momento da vida, uma emoção ficou ali associada, e a regressão pode acontecer em 20, 30 minutos e resolver aquilo. Agora, tem questões muito profundas, inclusive o Luciano trouxe algumas dessas questões que podem ser bem delicadas mesmo, né, que podem ter acontecido na infância da pessoa, e às vezes a regressão pode levar 2 horas e meia, 3 horas, já vi regressões que duram 4 horas, porque a estrutura é outra. Inclusive a PNL tem eu lido com mais ou menos 5 tipos de regressão, né? Eu uso 5 tipos de regressão. E tem uma em específico que trabalha questões assim, talvez seja a técnica mais profunda da PNL. E ela é a última técnica ensinada no curso mais profundo, né? O que pressupõe que a pessoa tenha conhecimento de todos os assuntos anteriores da PNL para estar trabalhando aquele modelo de regressão. E pode envolver âncoras, pode envolver linha do tempo, metamodelo, conhecimento dos pressupostos, intenção positiva, resolução de conflitos, mentor, uma série de técnicas podem ser necessárias ali para que essa regressão seja efetiva. Então, é muito relativo o tipo de causa que a pessoa pode trazer e qual tipo de regressão que pode ser interessante para aquela pessoa. Às vezes a pessoa tomou uma decisão no passado dela e aquilo limita a vida dela, mas ela não consegue se desvincular daquela decisão. E existe uma regressão só focada em processos de decisão que são limitantes. Então, eu acho bem pertinente isso que o Luciano falou, porque cada pessoa é única, vai trazer algo único para a gente trabalhar. E aí cabe a gente, com a nossa flexibilidade, perceber que tipo de estrutura que a pessoa trouxe e qual seria o modelo de regressão mais adequado para aquela pessoa. Ou outra técnica, ou às vezes nem regressão, um outro procedimento mesmo. Porque mesmo que a pessoa diga assim, né, que nem o Luciano disse, eu tenho ansiedade social, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, ou eu tenho depressão,
às vezes, algumas pessoas são tentadas a acreditar que existe um protocolo. Para depressão, faça isso. Para ansiedade generalizada, faça isso. Mas cada pessoa que vivencia a depressão vivencia de uma maneira única. Tem pessoas que dizem que estão com depressão e aí você vai investigar a causa. É uma coisa até que razoavelmente simples. Parece delicada, mas é simples. Agora, tem pessoas que podem trazer uma depressão e a coisa pode levar sessões, um processo que leva muito mais tempo e trazem, às vezes, nenhuma causa, mas um emaranhado de causas que de maneira sistêmica criam a depressão que a pessoa está vivenciando. Então, uma pessoa que diz que tem depressão e outra que diz que tem depressão vão precisar de processos completamente diferentes. E o mesmo vale para ansiedade, transtornos compulsivos, obsessões, vícios, tudo. Cada pessoa vai vivenciar de uma maneira única. A PNL separa causa de sintoma. O sintoma seria a parte mais aparente do problema. A pessoa diz, eu não consigo tal coisa, eu estou vivenciando tal questão, não consigo estudar. Boa noite, Daniela, tudo bem? Boa noite. E essa parte mais aparente. Agora, a causa mesmo da questão pode estar em um nível muito mais profundo e não é explícito e às vezes é muito inconsciente para a pessoa. Então, é bem importante esse ponto que o Luciano trouxe, né? Não existe script, cada pessoa tem seu mapa, sua própria maneira de entender o mundo. Né? E uma coisa importante também sobre o que o Luciano disse é que entender não significa resolver. Muitas vezes as pessoas tendem a achar, inclusive por modelos de psicologia que são mais antigos, que se você chegar na causa, entender o que causou o problema que você está vivenciando, resolve. E não necessariamente. E às vezes até pior, às vezes a pessoa pode retraumatizar aquilo, vivenciar aquilo de novo e reforçar a neurologia do problema. Então, o mais importante não é saber qual é a causa. Saber é só o primeiro passo. O mais importante é o que vai acontecer depois, a mudança que vai estar sendo feito com aquela causa. É isso que vai realmente resolver o problema da pessoa. Tem um programa de humor, corroborando isso que o Luciano falou, que tinha um psicanalista, né, no programa de humor, e todo cliente que participava desse programa, o psicanalista falava que a causa do problema dele era um peixe, era o fato dele ter sonhado com um peixe. Então o rapaz chegava lá e falava, olha, eu tô com problema de relacionamento, o que você sonhou? Eu sonhei que eu tava lá me relacionando com a pessoa e tava dando certo, mas nesse lugar aí tinha um lago? Aí o cara, não. Tá. Mas onde você tava? No restaurante. Nesse restaurante poderia ter um aquário? Poderia. E nesse aquário poderia ter um peixe? Tinha. Então é por isso que você tá tendo problemas de relacionamento. E aí havia outra pessoa e falava, olha, que eu ando meio cabisbaixo, assim. O que você sonhou essa noite? Eu sonhei que eu tava numa montanha. Nessa montanha poderia ter uma praia lá embaixo? Não, era uma montanha só de ambientes com terra, né? Não tinha nada de água. Entendi. E poderia ter chovido? Poderia. E se choveu, poderia ter formado uma poça? Não, porque era um ambiente... Tá. Mas nesse ambiente poderia ter uma nuvem com algum tipo de formato? Sim. Poderia ter uma nuvem com formato de peixe? Sim. Então é por isso que você teve esse problema, porque você sonhou com um peixe. O que a gente brinca, né? Mas o que isso tende a nos ensinar? Que um fenômeno que a PNL chama de peixe nos sonhos, né? Que é quando o terapeuta ele fica tentando encontrar a causa que ele acha que é o problema na pessoa. Então ele fica ali forçando a barra, falando, eu acho que essa pessoa tem isso. Aí ele fica buscando motivos. Não falei que era isso? Eu conheci uma pessoa uma vez, não cabe dizer nomes, mas toda pessoa que ela tratava, ela falava que a pessoa foi abusada. E ela falava, olha, veio uma pessoa pra mim, aí eu fui perguntando pra pessoa, aí ela descobriu que foi abusada. Aí depois vinha uma outra pessoa com outro problema, a pessoa falava as coisas, olha, eu descobri, e fui perguntando, e eu descobri peixe nos sonhos. Porque é por isso que é muito importante o terapeuta, né, a pessoa que vai fazer sessões, se trabalhar, para não projetar as causas que ela acha que são as causas nas pessoas que ela está trabalhando. Inclusive o Milton Erickson, perguntaram para o Milton Erickson como fazer para me tornar um bom terapeuta, e ele falou, olha, trabalha a si mesmo. E depois, trabalha a si mesmo. Mas o que mais que eu faço? Olha, trabalha a si mesmo, trabalha a si mesmo, trabalha a si mesmo. É muito importante isso, trabalhar para não projetar as questões. E o Luciano trouxe isso, eu achei importante. Bom, eu acho que eu me estendi. Era isso que eu queria comentar sobre os pontos que eu concordo do Luciano. E por que a regressão é importante? Aliás, é importante entender uma coisa.
Quando a gente fala regressão, a gente tende a pensar numa técnica de hipnose que faz a pessoa entrar em um transe e acessar uma memória que causou o problema. Mas regressão é uma coisa que acontece com todo mundo de maneira natural, no dia a dia mesmo. Quando você ouve aquela música que te lembra algum momento que você vivenciou, você fez uma regressão. Quando você está passando por algum lugar e aquele lugar te lembra algo que você passou na sua vida, talvez uma escola que você já frequentou, aquilo te traz algumas regressões. Né? O que é a regressão, fundamentalmente? É simplesmente você se lembrar de algo que aconteceu e viver aquilo. E isso acontece com todo mundo o tempo inteiro. E às vezes, em conversas, a gente nota algumas coisas. Né? Uma vez eu tenho um amigo, né, que uma vez me falou o seguinte, que estava conversando com a pessoa, e é como se a pessoa, quando ela estivesse brava, era como se ela ficasse infantil. É como se ela ficasse infantilizada. E o que será que acontece na mente da pessoa? O que ela acessa? É como se, às vezes, a gente até regride mesmo em algumas épocas da nossa vida, no dia a dia, algumas situações vão causando e a gente vai voltando para alguns tempos inconscientemente. A gente não percebe, né, essas memórias acontecendo às vezes. E a gente acessa o estado emocional dessas memórias. Então, regressão é um processo natural, acontece no dia a dia. E qual que é a sacada da PNL e da hipnose? É usar esse processo de forma a reestruturar isso que acontece quando nos causa problemas. Quando é bom, a gente deixa, ou melhora. Né? Porque se aquilo traz uma lembrança positiva e faz a gente se engrandecer, uma vez eu estava vendo uma pessoa que ela ia falar em público, e ela sempre ia ali confiante, com segurança, ela trazia toda uma... Ela já ia com uma energia boa, assim, uma sensação boa, e aí perguntaram, como que você faz para trazer essa segurança? E a pessoa, não sei. Mas o que acontece? Aí a pessoa, é como se eu me lembrasse de todas as vezes que eu falei em público bem, e aí eu vou sentindo aquilo, vou trazendo aquilo, e na hora que eu vou falar, parece que eu já tô daquela vontade. Então a pessoa, ela fazia inconscientemente uma regressão, e a regressão, nesse caso, positiva. A gente só quer mudar quando a coisa realmente não é boa, ou seja, a gente está ali querendo alcançar um resultado na nossa vida, ou está com uma limitação, e aí quando vai ver, a pessoa está acessando alguma memória inconsciente de algo no passado que gerou aquela limitação. E a gente quer reestruturar isso para quando a situação acontecer de fato, a pessoa não tenha mais a limitação. E considerando que a regressão é um processo natural, o Ted James ele fala o seguinte, né, que por que tem pessoas que elas vivenciam alguns traumas e parece que superam e nem pensam mais naquilo depois, e tem pessoas que não. Parece que elas vivenciam um trauma, parece que aquilo persiste na mente delas, como se elas não estivessem conseguindo digerir aquilo. E aí, quando elas vão para uma situação, por exemplo, uma pessoa quer falar em público, aí na época de escola, ela foi humilhada pelos coleguinhas quando estava fazendo uma apresentação. Mas aí, na próxima apresentação, ela está lá falando normalmente, parece que aquilo, conseguiu digerir bem. E aí, outro coleguinha que passou pela mesma situação, quando é adulto, vai falar em público e se sente nervoso, não sabe por quê. O que aconteceu que foi diferente nessas duas situações? Né? O Ted James ele fala que o trauma ele fica alojado quando a gente não tem uma aprendizagem inconsciente sobre aquilo. Ou seja, quando aquilo parece que não foi superado, a gente não tinha recursos para processar aquilo fica alojado na mente inconsciente. E aí, enquanto aquilo não for trabalhado, não for, como o Luciano também disse bem no começo, ressignificado, ou recursos forem acrescentados àquilo, a pessoa continua a reviver aquilo e não consegue digerir aquele acontecimento. E por isso que é bem interessante a regressão,